em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. E a partir do verso 5, iremos dar continuidade ao capítulo 13. Eu vou ler do verso 5 em diante. Eu vou ler todo esse trecho até o 10, para nós relembrarmos algumas coisas. A besta que emerge do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os 10 chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu autoridade, a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhes ainda autoridade sobre cada povo, tribo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Queridos, nós estamos aqui diante de um texto descritivo, como nós já vimos. Os primeiros versos, ele faz uma descrição, os primeiros 4 versos, uma descrição da besta que emerge do mar. E a partir do verso 5, nós temos aí uma descrição da sua autoridade e do seu poder. E como é um texto extremamente descritivo, nós vamos fazer essa descrição como temos feito em alguns capítulos, e a partir daí vamos tirar alguns ensinamentos que permeiam o livro de Apocalipse, e mais em particular o capítulo 13, nos versos seguintes. Verso 5 diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Nós vimos que a besta que emerge do mar, ela recebe a autoridade e poder de Satanás, como nós vimos no verso 2, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E no verso 4, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. A besta recebe a autoridade e poder de Satanás. Porém, nós não podemos esquecer que essa autoridade está subjugada ao soberano e supremo Deus. Nós precisamos sempre lembrar disso. E o texto de Apocalipse ele vai sempre nos lembrar disso. Nós nunca vamos poder esquecer que Satanás age debaixo da permissão de Deus, debaixo de sua autoridade. E essas coisas não devem ser estranhas para nós, ou fazer com que, ao ouvir isso, levante-se uma sobrancelha. Não pode ser assim. Por quê? Porque nós sabemos que nessa situação, os propósitos santos de Deus, julgando o mundo, estão sendo executados. Se nós abrirmos lá 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de 9 a 11, esse foi um texto usado na nossa última exposição. Olha o que diz: ora, o aparecimento do iníquo, que é segundo a eficácia de Satanás,
com poder, sinais e prodígios na mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. A consequência disso, o aparecimento do iníquo tem como explicação isso. Juízo de Deus contra aqueles que não acolheram o amor da verdade. E é por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Nós não podemos nos esquecer disso, que todas as vezes que a Escritura fala que Satanás deu poder à besta, que Satanás deu... O que está por trás disso é a autoridade do Supremo governante e Deus de toda a terra. Satanás cumpre os propósitos de Deus, os propósitos santos de Deus, trazer juízo sobre os homens. É isso que nós vemos lá em Romanos capítulo 1. E Deus os entregou às suas próprias paixões. Deus entrega os homens que rejeitam a sua palavra nas mãos de Satanás. Nós precisamos ter isso em mente. Satanás não está agindo porque ele é poderoso. Satanás está agindo porque ele representa o juízo de Deus sobre si mesmo e sobre os ímpios. A própria condição do diabo é relativa ao juízo de Deus. Por causa da sua rebeldia, ele é lançado nessa situação. Então nós não podemos esquecer disso. É Deus quem está por trás, cumprindo os seus propósitos, julgando os homens. Percebam, e nós vamos ver isso aqui também, que esses juízos recaem sobre aqueles que não estão inscritos no livro da vida. Outra coisa que nós não podemos nos esquecer, nesse contexto aqui de Apocalipse, e no contexto de perseguição da igreja, que a igreja de Cristo também está sendo julgada. Mas com o propósito de ser purificada. Como o apóstolo Paulo argumenta lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 32, quando ele fala da ceia do Senhor, e do que estava acontecendo na igreja. Por quê? Porque a igreja estava pecando contra um sacramento. Aí ele diz assim: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Alguns crentes estavam adoecendo, alguns crentes estavam morrendo. Por quê? Porque eles estavam se utilizando da ceia de forma indevida. Estavam profanando um sacramento. Aí ele diz assim: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Paulo estava dizendo assim: o juízo de Deus está sobre a igreja, para que a igreja não se perca. E é o que vai acontecer ali, em Apocalipse. A perseguição que Satanás vai imprimir à igreja, porque ele vai atormentar e vai destruir aqueles que não estão escritos no livro da vida. Destruir o quê? As suas vidas, espiritualmente falando e fisicamente falando também. Mas fisicamente não será uma coisa tão clara. Por quê? Porque eles serão aliados de Satanás. A igreja será perseguida fisicamente. E esse será um julgamento também da igreja. Em que sentido? Os falsos crentes nesse período de perseguição pelo anticristo, eles não vão permanecer na igreja. É Deus purificando a sua igreja. Uma vez eu li um autor, acho que foi Júlio Gonzalez, ele escreve sobre a história da igreja, os séculos, e ele disse que nos tempos de perseguição, no seio da igreja não existiam pessoas infiéis. Por quê? Porque aqueles que eram crentes nominais, eles não queriam morrer pelo Evangelho. Eles não queriam dar a sua vida pelo Evangelho.
Então eles iam embora da igreja, eles abandonavam o evangelho. Abram aí 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, verso 18 e 19, a respeito do anticristo. Filhinhos, esta é a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então percebam que essa peneira Deus está fazendo e vai fazer no final dos tempos. E essas perseguições que vão ocorrer com relação à igreja, também é um juízo sobre a igreja. Para retirar da igreja, para purificar da igreja aqueles que são infiéis. É também um momento para que os crentes deem um testemunho vivo do Evangelho de Cristo ao mundo. É o que nós vemos lá em Apocalipse capítulo 7, verso 13 e 14, e mais especificamente no verso 14, quando ele responde à pergunta de quem eram aqueles que estavam vestidos de branco. Senhor, tu sabes, são estes que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. A grande tribulação é um teste para a igreja, para permanecer firme, para darem um testemunho vivo do Evangelho. Como também nós estamos vendo lá em Apocalipse capítulo 6, verso 10 e 11. Até quando, ó soberano Senhor, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E nós vimos que essa expressão vingar o nosso sangue estava relacionada à vingança de Deus com relação ao pecado. Porque esses homens foram mortos e foram perseguidos por causa que eram crentes, eram homens tementes a Deus. Aí ele diz assim: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e dissessem que repousassem, até se completarem o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Nós precisamos ter isso em mente, queridos. O poder e a eficácia de Satanás se deve ao juízo de Deus sobre o próprio diabo, porque o tempo dele está próximo, e sobre aqueles homens que amaram mais as trevas do que a luz. Mas olha o que ele diz: foi dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, e autoridade. O cenário aqui descrito por essas características é aquele que nós já vimos em Daniel, capítulo 7. Vamos abrir aí Daniel, capítulo 7, mais uma vez. Daniel, capítulo 7, nos versos 8, 11 e 20, onde é mencionado um pequeno chifre, que é o anticristo. Olha o que diz: então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Verso 8. Estando eu a observar o chifre, e eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava insolência. E o verso 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na mente, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto que os seus companheiros. Nós vamos ver que Daniel está descrevendo aí a ação do anticristo. E mais precisamente, lá no capítulo 11 de Daniel, nos versos 36 a 39, nós temos as seguintes palavras: este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todos
sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis, e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, prata, pedras preciosas e coisas agradáveis. Com auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes a honra e fá-los a reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Nós estamos vendo aqui a Escritura descrevendo a autoridade, o poder do anticristo. E aqui é uma descrição em Daniel muito bem detalhada, dizendo que esse rei falará palavras de blasfêmias contra Deus. O que nós estamos vendo aqui significa, queridos, que a besta vai usar todos os meios à sua disposição para difundir a mentira, subverter a justiça e ensinar falsas doutrinas. Ela vai usar os meios modernos de comunicação. Nós, às vezes, não conseguimos perceber mais a ideologia presente. A ideologia desse mundo. Os padrões que estão sendo estabelecidos cumprem esses propósitos. Cumprem esses propósitos. Aqui no texto da Escritura fala em 42 meses. Nós já falamos sobre isso. Esse período é o mesmo período das testemunhas, da igreja sendo colocada no deserto, dos gentios pisoteando a cidade santa. É o livro de Apocalipse falando de um período determinado, de várias formas distintas. E que período é esse? Mais uma vez, nós vamos lembrar aos irmãos. Essas referências significam o período durante o qual o evangelho é proclamado, a saber, ou seja, do tempo da primeira vinda de Cristo até o seu prometido regresso. É nesse período de tempo que Satanás, através de blasfêmias da besta contra Deus, vai interditar a palavra pregada e vai tentar destruir a igreja. Lá no verso 6 ele diz assim, continuando ainda com essa descrição: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam nos céus. Nós estamos vendo nesse versículo que o propósito da besta, o propósito do diabo, é estar em oposição a Deus e a seu Cristo. Esse é o propósito de Satanás. Ele quer ocupar na posição da besta, ou melhor, na pessoa da besta, a posição de Deus. E assim ele vai falar contra o nome de Deus, contra a sua habitação e o seu povo. É interessante nós percebermos isso, porque muitas vezes nós pensamos que é alguém que vai sair falando por aí, né? E para mim é muito claro que é uma ideologia, é uma filosofia de vida que o mundo vai viver, é lógico, comandado por alguém, como nós vimos ali, um poder estatal, um poder militar e um poder religioso também. Essa é a segunda parte da besta que emerge do mar, ou considerada como um falso profeta. Então nós percebemos que esse é o propósito da besta. Fazer oposição a Deus. E por causa disso ela difama o nome de Deus. É interessante nós entendermos o que seria difamar o nome de Deus, difamar o tabernáculo e os que habitam no céu. Quando nós falamos do nome de Deus, nós estamos, na realidade, os nomes de Deus apontam para a sua revelação. Ele é conhecido por meio dos seus nomes. Então, nesse sentido, o que nós temos aqui? A besta que nega Deus e seu Filho, a besta que nega a revelação de Deus, e nesse contexto, nesse sentido, a besta, ela vai dizer que
que Deus, que a sua revelação, que a revelação de Deus, que a revelação de Cristo não tem nada a dizer ao mundo. A besta nega, é isso, que Deus, que a sua revelação tenha algo a dizer a esse mundo no qual Satanás exerce a sua influência. É isso que ele vai dizer. Simplificando, o Evangelho não tem nada a ver com a nossa realidade. Nada a ver. A Bíblia não tem nada a nos dizer. E eu já vi pessoas assim, dizendo a seguinte frase. Quando a Igreja Universal começou a surgir, né? E foi aquele boom. E as pessoas corriam para essas igrejas. A Igreja Universal e outras mais, como nós vimos aí, como nós estamos vendo aí. Ontem eu fui visitar meu sogro, aí tinha aquela igreja do pastor Valdemiro, lá na Quinta da Boa Vista. Milhões é exagero, mas era muita gente. Eu vi no mínimo uns 15. Olha que eu sou ruim de conta, né? De olhar assim, de medir as coisas. Eu vi no mínimo uns 15 ônibus de viagem. Eu posso dizer que tinha o dobro disso. Era muita gente. E tem gente que diz assim, eles estão dando uma resposta à sociedade. Olha as igrejas evangélicas tradicionais, estão vazias. Por quê? Porque essas igrejas estão dando uma resposta à sociedade. Isso é uma interpretação com viés sociológico e antropológico. Não cabe aqui. É a mesma coisa que dizer, sabe o quê? A palavra de Deus, como nós conhecemos, não tem nada a dizer para nós hoje. Eles estão dando uma resposta. E nós não estamos. Por quê? Estamos pregando o mesmo evangelho. A gente precisa mudar. Praticamente é o que está por trás. A gente precisa fazer uma releitura do nosso tempo. Nós não precisamos fazer releitura de tempo coisa nenhuma. Nós precisamos pregar o evangelho como ele realmente é. Essas pessoas estão buscando a resposta que eles querem ouvir. Estão sentindo coceira nos seus ouvidos e estão atrás desse povo. Desses homens que enganam. É a operação do erro. E é isso que significa difamar o nome de Deus. A besta está dizendo que a revelação da palavra de Deus, que o evangelho, na sua essência, não tem nada a dizer ao mundo moderno. Essa é a estratégia da besta. Consequentemente, dessa forma, no reino de Satanás, a palavra de Deus não pode ser lida, ouvida, nem distribuída. Os mandamentos de Deus não podem ser observados como normas para a vida social. Vocês já escutaram alguma coisa que bate com isso aqui? Eu já vi muito crente dizendo, mas isso aí é o ideal, mas não é o real. Isso é filosofia do mundo, ou melhor, filosofia de Satanás. É isso que significa difamar o nome de Deus. É isso que significa. É isso que o mundo está dizendo. Por quê? Porque eles estão seguindo a ideologia do diabo. Os mandamentos de Deus não podem ser observados como normas para a vida social de hoje. Eles consideram a revelação natural. Lembra o que eu falei hoje aqui de manhã, sobre o governo civil? Nós estamos desconsiderando. Por que isso? Nós não estamos levando em consideração a revelação de Deus, seja ela especial ou natural. E aí, qual é o objetivo disso? O objetivo é que o nome de Cristo ser confinado, na melhor das hipóteses, a um culto privado, e ele não pode entrar de forma alguma nas outras esferas da vida secular. Esse é o propósito. Isso que significa difamar o nome de Deus. Por quê? Porque a besta vai ensinar que tudo no mundo veio pelo poder humano e serve para glorificar exclusivamente os empreendimentos humanos. Esse
é o pensamento do mundo moderno. Não é à toa que João fala, né, que o anticristo já está presente entre nós. Essa ideologia já está presente no nosso mundo. Mas ele fala que não é só difamar o nome, mas difamar o tabernáculo. Lógico que essas expressões elas são significativas, elas são simbólicas, elas estão apontando para isso que eu estou acabando de dizer. Então muita gente acha que vai aparecer, e provavelmente vai, com certeza, mas que é só isso. Alguém que fala e difama do Evangelho e tal, não. Esses que estão difamando o nome de Deus, muitos deles se dizem cristãos. E tem até uma roupa evangélica por trás, mas estão seguindo ao diabo. Estão seguindo a Satanás. Difamar o tabernáculo. O tabernáculo representava a habitação de Deus no meio do seu povo. O sacerdote entrava no tabernáculo para oferecer sacrifício uma vez por ano, né? Sacrifício a Deus pelo povo. E nós percebemos que a besta quer ocupar a posição de Deus e habitar na mente. Difamar o tabernáculo seria difamar a comunhão que Deus tem com o seu povo. A besta quer ocupar esse lugar. E como é que ela ocupa? Ela ocupa tomando a sua posição. Não mais Deus no meio do seu povo. Agora é a besta, os seus ensinamentos na mente humana, sobre esta terra, governando essa sociedade. Deus no meio do seu povo, dirigindo a sua vida. Difamar o tabernáculo. A vida dos homens estaria centrada na agenda do anticristo. É a ele que os homens devem viver e sacrificar. É a ele que eles devem cultuar. Difamar o tabernáculo. O lugar de Deus no meio dos homens, do seu povo. A comunhão de Deus com o seu povo. Agora não mais Deus, mas a besta ocupando esse lugar. E difamar aqueles que habitam no céu. Essas imagens, elas vão apontar para aquela cena no deserto. Deus estendendo o tabernáculo, rodeado pelo seu povo que habitava em tendas. A vida do povo de Deus sendo dirigida por quem? Pelo próprio Deus. Quando ele fala em blasfemar aqueles que habitam no céu, eles estão blasfemando do povo de Deus, daquela cidadania celestial, daqueles que habitam no céu. Eles estão blasfemando dessa comunhão de Deus com o seu povo. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada povo, língua e nação. A primeira parte que nós estamos vendo aqui é uma repetição do que vemos em Apocalipse capítulo 11, verso 7. Abram aí, 11, 7. Quando tiverem então concluído o testemunho, o que devem dar à besta, que surge do abismo, pelejará contra elas, e as vencerá e matará. Também é uma repetição, um reflexo, é uma repetição da linguagem utilizada em Daniel capítulo 7, verso 21, que diz assim: eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia. O que o texto da Escritura está querendo nos dizer? É isso que nós precisamos observar. É que nessa guerra, aquele que vence é derrotado. Satanás, que está pelejando contra os santos, está vencendo, ele é derrotado. E aqueles que são derrotados por Satanás, eles finalmente são chamados
de vencedores em Cristo Jesus. E há um paradoxo aí, né? O paradoxo nós vemos lá em Marcos capítulo 8. Quem quiser ganhar a sua vida nesse mundo vai perdê-la. E quem quiser perdê-la vai ganhar. Os crentes que nós estamos vendo aqui, eles podem perder suas vidas aqui na terra quando estiverem em oposição ao anticristo. Mas eles vão passar a eternidade com Cristo. Por quê? Porque a Escritura afirma claramente que os santos são vencedores da besta e do anticristo. Lá em Apocalipse capítulo 12, verso 11, olha o que a palavra de Deus diz. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, porque não amaram suas vidas, mesmo em face da morte. Esses são vencedores. Aqueles que são perseguidos são vencedores. Os perdedores, aqueles que perderam sua vida, se tornaram os verdadeiros vencedores diante do Senhor. E numa das nossas pregações, nós citamos isso, né? Que o contexto de vitória aqui em Apocalipse não é a segurança da nossa integridade física. O contexto aqui, o significado de vitória é permanecermos fiéis ao Senhor até o fim. Esse é o contexto de vitória. Por quê? Porque muitos cristãos vão morrer por causa do Evangelho. Muitos cristãos vão perder na ótica desse mundo. Mas aqueles que assim agirem por causa do Evangelho, eles são chamados de quê? De vencedores. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Mas no verso 7, ele diz assim, foi-lhe dado. É interessante essa expressão, né? Que é repetitiva. E o que nós podemos ver aí? A providência de Deus. Nós vimos anteriormente os propósitos de Deus. Deus permite, Deus dá à besta autoridade sobre os santos e que os governe. Governe o povo da terra. É Deus quem dá essa autoridade. É a providência de Deus que dá isso. E é interessante que na primeira parte de Apocalipse está muito claro para nós que a autoridade para a destruição é dada por Deus. Abram aí Apocalipse capítulo 9, verso 1 e seguinte. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E ela abriu o poço e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E foi-lhes dito, verso 4, que não causassem dano à erva, nem a qualquer coisa verde, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fonte. O quinto anjo tocou a trombeta. Nós devemos nos lembrar que a abertura dos selos é feita por quem? É Cristo quem abre os selos e dá início ao seu juízo, ou seja, a consumação de todas as coisas. Apocalipse capítulo 5, abram aí. Verso de 1 a 5, aquela conversa de João, que vê o selo, o livro fechado, e começa a chorar e fica desesperado. Por quê? Porque entende, se aquele livro não for aberto, se aqueles selos não forem desatados, o fim não se consuma. Os propósitos de Deus não tem a sua consecução, a sua conclusão. E é por isso que ele chora, verso 4, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de mesmo olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Percebam que os relatos que nós estamos lendo aqui no capítulo 13, os relatos, fazem parte da 7ª trombeta. Capítulo 11, verso 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo:
O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Aqui, os relatos aqui fazem parte da sétima trombeta, que é consequência do sétimo selo, capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu. No céu, cerca de meia hora. Aí foi tocada a primeira, a segunda, a terceira, a quinta, a sexta e a sétima trombeta. Queridos, o que nós estamos vendo aqui? Os propósitos redentivos de Deus sendo cumpridos. Quem é que inicia a abertura dos selos? É Cristo. Nós devemos nos lembrar sempre disso. A operação do erro que nós estamos vendo aqui representa que os selos foram abertos. Lembra aquela linguagem do capítulo 12? Quando Satanás é lançado para a terra? E ele diz assim: festejai, ai da terra, porque Satanás sabe que o seu tempo é chegado. Queridos, é Deus cumprindo os seus propósitos redentivos e de juízo sobre o mundo. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, usa essa expressão. Por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro. Que motivo? Porque eles não deram crédito à verdade. É a mesma, vamos dizer assim, é a mesma sistemática que nós vemos lá em Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão. Por negarem o conhecimento natural de Deus, a revelação natural, o juízo de Deus vem. Por negarem o amor à verdade, o juízo de Deus está vindo sobre o mundo. E o aparecimento do iníquo, segundo a eficácia de Satanás, demonstra o poder de Deus vindo sobre essa geração perversa. E nessa perspectiva, queridos, o povo de Deus ele deve entender que, embora as forças de Satanás que nós estamos vendo aqui na Escritura sejam fortes e em condição de vencer fisicamente os crentes, o livramento vem de Deus. Ainda que Satanás possa possuir poder, dado por Deus, sobre os santos, que poder é esse? Para matá-los, encerrá-los em prisões, causar sofrimento físico por causa da perseguição. Satanás é incapaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olhem o exemplo de Jó, a vida de Jó. Lembremos do relato, da narrativa de Jó. Satanás diante de Deus ali, requerendo, acusando Jó diante de Deus, e o Senhor permitindo que ele faça determinadas coisas para que a sua vontade seja estabelecida na vida de Jó. E qual era o propósito de todas aquelas tribulações na vida de Jó? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Qual é o propósito da disciplina? Santidade. Aproximar o homem de Deus. Por quê? Porque independente do poder do diabo contra a humanidade, contra o homem, nós estamos na mão do Senhor. E nós jamais vamos nos perder. É isso que Romanos capítulo 8, verso 38 e 39 diz. Abram aí Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. O apóstolo Paulo dizendo: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Satanás nunca vai poder fazer isso conosco. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Colossenses capítulo 1, verso 13. Não tem como. Satanás não tem como nos destruir. Esse é o propósito dele com os homens. Destruí-los. Levá-los juntamente com ele para uma eternidade sofredora no lago de fogo e enxofre. Ele não pode fazer isso conosco. Porque nós estamos nas mãos do Senhor. Nós precisamos nos lembrar disso, que nesses momentos de dificuldade, não só no futuro, quando essas coisas estiverem acontecendo, não sei se no futuro próximo, porque o cenário já está preparado para isso. Mas no nosso próprio dia a dia, com as dificuldades, as enfermidades, as tentações e todas as armadilhas que Satanás arma para cada um de nós. Nós devemos nos lembrar o que diz Apocalipse capítulo 6, verso 10 a 11. Nós acabamos de dizer: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso nome dos que habitam na terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. A gente precisa se lembrar de uma coisa, querido. Jesus certa vez nos disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Essa, queridos, é a nossa segurança em Cristo Jesus. Esse é o propósito de Satanás: cegar o homem, fazer com que ele não enxergue a luz do Evangelho da glória de Cristo. Nós, às vezes, somos extremamente materialistas, pensando que o nosso bem-estar, que a nossa vida espiritual, ela é medida pela nossa saúde, pelo nosso dinheiro, por aquilo que a gente tem, pelo bem-estar físico. E nós percebemos que essas coisas são mentirosas. A nossa vida espiritual não é medida por isso. Nós não somos mais ou menos amados por Deus porque temos deficiências, ou porque somos doentes, ou bons de saúde. Porque a nossa vida não se limita nesse mundo. E enquanto estivermos aqui, estamos militando, estamos na nossa milícia, estamos em batalha, estamos em guerra. O Senhor está nos preparando para sermos recebidos no céu. E é nesse mundo que nós vamos buscar a santidade. Não é no mundo por vir. É nesse mundo. O verso 8 ele diz assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. João está dizendo que todos irão seguir as diretrizes da besta, com exceção de quem? Dos crentes. E é interessante aqui que no texto grego, esse adorá-la-ão aqui, esse pronome aqui, no meio aí desse verbo, ele é um pronome masculino, está se referindo ao anticristo. E o intuito aí é indicar uma pessoa, alguém em forma humana. E essa pessoa, ela vai receber a adulação de todos os povos da terra. E é isso que ele vai desejar. Ele deseja isso que Satanás deseja, a dominação mundial. E mais uma vez aqui nós vemos claramente a distinção entre o povo de Deus e aqueles que não são o povo de Deus. Por quê? Porque aqueles que são do Senhor não serão enganados. Não irão servir nem adorar a besta. Eles são protegidos ao Deus que nos guarda de tropeçar. Judas diz isso. Para nos apresentar imaculados na sua glória. Esses que não foram inscritos no livro da vida,
Esses que rejeitaram a verdade em favor do erro. Esses que rejeitaram a luz. Esses sim estarão debaixo do poder das trevas. Não nós. Por isso Satanás persegue a igreja. Porque ele não tem poder sobre ela. E é interessante aqui no texto nós observarmos uma coisa. Aqui no original é escrito no singular. Aqueles cujo nome não foi escrito. E o comentarista ele diz que João escreve aqui no singular para fazer menção não somente ao grupo dos crentes, mas também ao crente individualmente, que recebe a certeza de ser filho de Deus. E por ter essa certeza, saber que está protegido debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Os verdadeiros crentes nunca serão enganados. E é engraçado, né? Já percebeu que todos aqui, de uma maneira geral, começaram no erro? Já percebeu, não é só a realidade da nossa igreja, não. Que todos aqui começaram enganados no Evangelho. E hoje tem uma visão diferente, por quê? Porque vocês são inteligentes, como eu? Não. Porque vocês foram inscritos no livro da vida do Cordeiro. Nós nunca seremos enredados pelas mentiras de Satanás. Nós não iremos servi-lo como o mundo segue. Esses são aqueles que nunca tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Os que rejeitam a palavra de Deus e o seu testemunho. E ele diz que esse livro é o livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E aqui a ideia aqui é que o plano de salvação é um plano eterno, projetado na eternidade, antes de qualquer coisa existente. É isso que quer dizer o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deus escolhe o seu povo em Cristo antes de o mundo mesmo ser mundo, ouvir a existência. Abram aí Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Significa que Deus nos escolheu antes e planejou tudo antes de tudo ter acontecido. Cristo foi escolhido também antes de tudo vir à existência, com o propósito de redimir o seu povo, antes mesmo que o mundo fosse criado. E lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 19 e 20, olha o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Esse é um consolo, queridos. É um consolo para nós que experimentando o que vamos experimentar, as violentas investidas do diabo. Nossos nomes estão registrados no livro da vida, pois o Cordeiro que foi morto no nosso lugar, Ele nos comprou para que vivamos para Ele e por Ele por toda a eternidade. E aí, esse trecho aqui, desses primeiros 10 versos, João termina da seguinte forma: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Essa expressão é muito comum, usada lá nos primeiros capítulos de Apocalipse, quando se refere à igreja.
Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa mensagem é dirigida para quem? Para quem tem ouvidos para ouvir. Para os crentes. E ele está nos chamando a assumir uma posição em relação a Cristo. É isso que nós estamos vendo aqui. Em meio ao engano, à falsidade, à perseguição, à morte, o cristão ocupa uma posição única de viver na mira do anticristo e dos seus subordinados. A mensagem que está sendo transmitida aqui a nós é alta e clara. Ele está querendo dizer, Deus está ao lado do seu povo aqui na terra. O Senhor está do lado do seu povo aqui na terra. Esse trecho aqui do verso 10 é um trecho tirado de Jeremias capítulo 15, verso 2. Com o propósito de dizer que os que foram destinados para a espada não poderiam fugir dela. E aqui nós temos algo semelhante, mas como consolo para os crentes. Ao contrário do que vemos ali em Jeremias. O Senhor está falando aos santos, é por isso que ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E exortando a suportarem as dificuldades e a exercerem confiança no Senhor. E o contexto aqui parece que Deus está dizendo que eles não deveriam empunhar a espada. Eles não devem se levantar contra o governo estabelecido por Deus. Mas permitir que Deus seja o seu vingador. Porque, como diz a Escritura, a mim pertencem a vingança. Os crentes são chamados aqui a perseverar pacientemente, esperando em Deus o seu livramento. É interessante isso, né? É porque a tendência moderna hoje não é isso, né? É se levantar com armas contra o poder estabelecido. Não é isso? No nosso país foi isso que aconteceu na década de 60 com os militares. Né? É o que aconteceu aí há um tempo aí. O pessoal que era do próprio governo insuflando as pessoas para destruírem as coisas, revoltadas, se levantando contra. Tá? Não que o cristão não deva tomar uma posição, ele tem que tomar uma posição. Mas ele tem que, como cidadão, agir de conformidade com a palavra de Deus. Aqui a igreja vai estar sendo perseguida e Deus está dizendo o seguinte, sejam perseverantes, sejam pacientes. O livramento vem da mão do Senhor. Se você tiver que ser entregue para ser morto, você vai ser entregue para ser morto. Por causa do Evangelho. Se nós olharmos ali nos tempos de Jesus, nos tempos bíblicos, o poder de Roma, e se considerarmos que aquele grupo insignificante de seguidores de Cristo tivessem se levantado contra Roma, empunhando armas, eles não teriam a mínima chance. Por quê? Porque o Senhor não os chamou, não nos chama para uma resistência ativa. Aqui Ele está nos chamando para uma resistência paciente e perseverança. É por isso que Ele diz, aqui está a perseverança e a fidelidade do crente. Por quê? Porque nesse período nós somos chamados a submetermos-nos ao Senhor e confiar neles. Fomos chamados a exercer perseverança diante das provações, diante da perseguição, sabendo que o nosso livramento vem do Senhor. Como nós vemos aqui em todo o texto do livro de Apocalipse. Exercer perseverança diante das provações, permanecer firme. Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Capítulo 2, verso 2 e 3.
Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste enmurecer. Verso 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Capítulo 3, verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Vocês se lembram, na época do cativeiro babilônico, que a Babilônia se levanta, Nabucodonosor se levanta contra Israel. Israel peleja, é destruída. E o que os profetas diziam para o povo resistir depois disso, depois da destruição de Israel? Não, para quê? Se submeterem, porque lá eles seriam abençoados. Quando os homens quiseram levantar armas e fugir para o Egito, o que Deus falou através de seus profetas? Não vão para o Egito. Se submetam ao governo babilônico, porque o Senhor vai abençoar o seu povo ali. É isso que o Senhor Deus está falando aqui. Nós, como crentes, seremos chamados no final dos tempos a não levantar armas contra o anticristo, mas a resisti-lo na fé. E é isso que ele está dizendo aqui. Quando ele diz: esta é a perseverança e a fidelidade dos santos. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Se tivermos que ir para o cativeiro, nós iremos para o cativeiro. Porque nesse período o Senhor estará provando a sua igreja. Como nós lemos lá em Apocalipse capítulo 3, 3:10. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. E aí, queridos, eu gostaria de terminar esse texto, porque me lembra muito do que Jesus disse certa vez, e que se encontra na narrativa de Marcos, capítulo 8, verso de 35 a 38. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Queridos, nós somos chamados a resistir fervorosamente contra as forças do mal, contra Satanás, contra a besta. Mas resistir de que forma? Uma luta armada? Não. Resistir na fé. Permanecer naquilo que a palavra de Deus diz. Viver de conformidade com aquilo que os mandamentos do Senhor está nos dizendo, nos dizem sua palavra. Não deixarmos nos levar pela filosofia e pela condução do mundo. Mas provar do Senhor na nossa vida. Nem que para isso tenhamos que morrer. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se tivermos que perder a nossa vida nesse mundo por causa do Evangelho, vamos perdê-la.
por amor a Cristo. E desde já nós estamos nos preparando para isso. Se você hoje não abre mão de determinadas coisas na sua vida, por causa do Evangelho, né? Se você deixa de adorar a Deus e servi-lo por outras coisas, você não está pronto para passar por isso aqui, por essas provações. Se em pequenas coisas eu não submeto a minha vontade à vontade de Deus, como farei isso quando a minha vida estiver em jogo? Quando a minha saúde estiver em jogo? Quando o meu bem-estar estiver em jogo? Quando a minha honra, a minha dignidade estiver em jogo? Queridos, nós estamos sempre preparados diariamente para esses tempos. Mesmo que nós não vivamos nesse tempo, hoje nós já temos as nossas batalhas, as nossas lutas. E somos preparados por Deus a perseverar e a viver em fidelidade a Ele. Vamos orar.